um ser mágico, messiânico, literalmente mítico. Resolva todos os nossos problemas. Enquanto formos assim, seja para a direita, seja para a esquerda, seja onde seja, em processos de mitificação endeusante, sem trabalho um dia depois do outro, sem solidariedade, sem olhar para a miséria alheia, como teremos um país próspero? Se todos nós não estudarmos, não comermos, não bebermos, não defecarmos de maneira higiênica, não tivermos casa sem filtração, sem mofo, sem ser levada pela lama da miséria, até quando nós vamos achar que será possível ter um país próspero às custas da miséria de todos, ou de grande parte? É abrupto. A gente fala de corrupção dos políticos. Os políticos se transformaram num bode expiatório para a gente não enxergar a nossa corrupção, das nossas escolhas cotidianas, dos nossos valores individuais, das manifestações do nosso caráter, se diluindo, se estagando, apodrecendo, se liquefazendo, perdendo a solução, se tornando dissoluto. Não percebemos, como diz Oséias, no capítulo 4, que assim como é o líder, assim é o povo, e assim como é o povo, assim é o líder, que é um ciclo perverso de retroalimentação. E numa democracia, se o povo for louco e deseducado e ignorante, que seja levado por qualquer voz e por qualquer vento, qualquer ser insano pode ser colocado sobre a cabeça de todos nós. Interessa a deseducação, interessa a ignorância apenas aqueles que, com seus populismos, conseguem uma maioria para se fazerem senhores de todos. Qual a verdade? Isso tudo que acontece, que muda a realidade da noite para o dia, às vezes, é feito em nome da verdade. Tem gente pegando dinheiro de você em nome da verdade. Tem gente vendendo promessa de cura em nome da verdade. Tem gente dizendo que logo depois de alguns dias ou meses, Deus iria parar a pandemia, iria se derramar sobre o Brasil uma grande onda de prosperidade. Já vai fazer 2 anos. E são profetas que adiam o cumprimento da profecia desse mês para o próximo, para o semestre que vem, vão empurrando com a barriga. São profetas da hora. Gritam, gritam, gritam o óbvio, mas são procrastinadores da realização da profecia, porque eles nunca falaram em nome de Deus, mas apenas em nome de sua própria carne. Desejo, caprichos, interesses, só isso, só mentira. Qual é a verdade? A verdade é que se você casar, for infeliz, você vai ter que ficar solteiro para sempre, senão você existirá em estado de adultério, como muitos ensinam. Qual é a verdade? É que se você não colocar o dinheiro da sua generosidade no gasofilácio da igreja, não adianta você levantar pobres, ajudar caídos, socorrer e pagar estalagens para os encontrados à mercê do chão frio no inverno. Não adianta você ajudar seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão mais pobre, nem seu primo moribundo,
Se você tirar dinheiro e puser em qualquer uma dessas circunstâncias da vida, eles vão dizer que você está roubando de Deus. Porque o único dinheiro que se pode ter para dar e fazer algo em nome de Deus é aquele que você bota no gasofilácio desse banco de Deus, que nada mais é do que uma cova de assaltantes. Qual é a verdade? Qual é a verdade? É que uma pessoa que se sinta completamente diferente de você, que não consiga ser como você, nem consiga caber na binariedade de uma existência que é só black and white, blue and pink, azul e rosa. E aqueles que não cabem no black nem no white. O que fazer deles? Quem é que tem a verdade acerca dessas pessoas? A não ser elas próprias. Você acha que você pode ser o modelo e a referência da verdade para essas pessoas? Esse é um assunto como aquele aqui de João 8 mesmo, quando a lei mandava apedrejar as adúlteras e prostitutas apanhadas em flagrante adultério. Foram perguntar a Jesus o que ele dizia. Ele disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a pegar e jogar e atirar a pedra. Seja o primeiro a fazer isso. E aí todos acusados pela própria consciência, a começar dos mais velhos, indo até aos mais novos, se retiraram, um por um. Ficou só Jesus e a mulher. Essa situação de quem não é pink, nem é blue, não é black e não é white, que não cabe na binariedade, é um assunto de onde devemos nos retirar, jogando as pedras longe, deixando só Jesus e a mulher, Jesus e o homem, Jesus e a pessoa. Essa é a verdade? Aparentemente foi assim que Jesus tratou, mas qual é a verdade? Pilatos perguntou isso a Jesus. Jesus disse, antes tinha dito, eu nasci e para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então Pilatos se aproximou, olhou nos olhos de Jesus e perguntou-lhe, o que é a verdade? O que é? E Jesus ficou em silêncio, olhando para Pilatos, em silêncio. A verdade não cabe em nenhuma filosofia, em nenhuma teologia, em nenhuma explicação, em nenhuma racionalização. A verdade só cabe numa encarnação absoluta dela. Quando a verdade, que é o verbo, a palavra da verdade, se encarna e vira gente, vira homem. Por isso Jesus não falou, ele só olhou. Tipo, você não está vendo nada? Você não está vendo nada? O que é verdade? Qual verdade? O slogan desse governo que vive de mentira em mentira, de mentira em mentira, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a verdade é uma hoje, amanhã é outra coisa. Tudo é
pulsão, 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 impulso. Tudo é descontrole. Tudo é descontrole. O que é a verdade? A verdade é descontrole. Ela só sai como desinteria. Ela não aparece de modo educado, reverente, respeitoso, sincero, para não ter que se arrepender, ou fingir que se arrependeu e todo dia seguinte mudou o que se disse antes, como tem sido um hábito, parecendo João Bobo que vai e que volta. Senão esse assunto está resolvido. Vai e volta. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual? Como disse o ministro Barroso, parece até que o slogan é outro. E conhecereis a mentira. E a mentira vos escravizará. E essa é a linguagem que Jesus diz aqui a esse pessoal que disse que tinha crido nele. Ditas estas coisas, Jesus falou dele como filho do homem, quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a si mesmo. E ele falou isso e tinha aquela população de judeus na frente dele. E então, após dizer essas palavras e dizer que quando ele fosse levantado, todos seriam atraídos, quando ele fosse levantado, o Pai estaria com ele, ele jamais estaria só, porque ele falava o que agradava ao Pai. Então se diz, ditas estas palavras, muitos crerão nele. É como acontece hoje nas igrejas do Brasil. As igrejas, como agremiações, congregações, reuniões, tendem a crescer. A propaganda que ela faz é maior do que qualquer outro. Ela cresce de manhã, de tarde, de noite, na propaganda de cura, de milagre, de prosperidade, de dinheiro, de mágica, de magia. Não é a pregação da boa nova, é a pregação da magia. Não é evangelho, é um magigélio. Magigélico, mas não é o evangelho, é magia. Então esse pessoal aqui também disse que tinha crido nele. Mas Jesus sabe, gente. Jesus não fica lendo o hall de membros de igreja. Não fica conferindo a lista de dizimistas ou de ofertantes. Ele não está ao lado de nenhum gasofilácio desses cultos da exploração, das pregações da mentira. Não. Ele disse, se você quer me encontrar, vá na esquina. Quer me encontrar, procure meninos, procure velhas, procure gente largada, procure gente com fome, procure gente com frio, procure gente sofrendo, procure gente deprimida, procure gente em pânico, procure gente angustiada, procure gente sofrida, procure gente que, tendo tudo, todavia não tem nada, que andam vazios, e você vai me encontrar na miséria humana, na dor humana, na desgraça humana, você vai me abraçar, até no mau cheiro humano, você vai me abraçar, até num rico infeliz querendo se matar. O que é a verdade? Jesus sabe. Ele olhou para aquele pessoal que disse que havia crido nele e ele foi afirmando alguns pontos que eu quero deixar claro, simples como quem dá aula para crianças de 8, 9 anos. Tá bom? Primeiro, brother. Primeiro,
Quando a gente pergunta que verdade, a gente precisa saber que a superficialidade se confunde facilmente com a verdade. Como está aí no verso 31, Jesus disse, pois, a esses judeus que disseram que tinham crido nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: olha, vai depender. Vai depender se você vai obedecer. Vai depender. Não é levantar a mão, é botar o pé no chão e seguir. Praticando o Evangelho. Então ele diz aos judeus que disseram que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, no Evangelho, não é na doutrina dos pastores, dos apóstolos, que são lobos vestidos de ovelhas mais velhas, mas são mercenários, roubadores, enganadores. Se vocês deixarem essas muitas palavras, esses moveres, essas novas revelações, esses enganos, essas invenções, essas loterias, se vocês deixarem de ser frequentadores da Las Vegas eclesiástica, dos cassinos, e passarem a ser discípulos da palavra de Jesus. Foi o que ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Cara, você está aí, membro de igreja, briga por isso, agride aqui, bate ali, me odeia, ou fala mal, ou seja o que seja, e você, todavia, pensa que você tem alguma coisa a ver com Jesus, você é discípulo de uma grife escrita numa parede em neon. Você dá dinheiro para uma sociedade supremacista. É só isso. Você é só mais um fanático que superficialmente acha que é possível ter entendido, discernido, conhecido, experimentado, provado a verdade. Só porque fumava e parou de fumar. Só porque bebia e parou de beber. Só porque jogava e parou de jogar para jogar e fazer uma fezinha num outro cassino, que cobra muito mais caro, nesse cassino Jesus. E esse pessoal tinha pensado que o que eles tinham ouvido ali na superficialidade, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eles disseram: poxa, que legal, não tem erro. O que custa dizer, estou dentro? Mas Jesus olhou para eles e sabia que eles não aguentavam entrar. Que era só superficialidade sendo confundida com verdade. Aí ele diz: vocês têm que aprender a permanecerem, a botarem as raízes no chão da minha palavra, para que vocês se tornem verdadeiramente meus discípulos. E aí ele usa essa palavra conhecer: e conhecereis a verdade. E é uma palavra que no texto grego tem a ver com conhecimento experiencial, conhecimento de prova, de comer o pão, como ele já tinha dito em João aqui antes do capítulo 6, tem que comer a minha carne, beber o meu sangue, tem que chupar meu tutano. Isso é permanecer nele. Isto é
se alimentar dele. Isso é conhecê-lo. Ele não é conhecido com nenhuma prova laboratorial, apologética ou filosófica. Tudo isso é bobagem de quem não entendeu ainda nada. Não existe demonstração possível a respeito dele, a não ser aquela que ele faça de si mesmo a nós. Conhecereis. Isso é uma revelação, tanto quanto é uma experiência cotidiana de obediência à verdade, de permanecer na palavra, de continuar, de prosseguir, de perseverar, de ser firme, de viver com resiliência, com tenacidade, indo adiante, sem recuo, só aprofundando mais, só tentando ser cada dia mais como ele. Do contrário, ninguém conhece, ninguém experimenta, ninguém prova. Na vida, eu posso ter um raio de revelação agora, mas eu vou precisar de um resto de vida inteira para que a revelação cresça em mim, amadureça em mim, e eu entenda. Ninguém entende nada numa hora só. Ninguém. Nem Paulo, que foi explodido pela luz de Deus à porta de Damasco, entendeu tudo na mesma hora. Entendeu que Cristo era Deus. E aí começa a viagem de compreender, e o resultado disso tudo culmina sempre em amor, na raiz do amor. Segunda coisa que eu quero que você guarde e anote: Jesus diz que confissão da verdade não é nada sem a prática. É o que ele afirma no verso 32, que eu acabei de mencionar. Conhecereis, experienciareis, provareis, vivereis, permanecereis. São todas palavras de continuidade, são gerúndios existenciais. É prova, é conhecimento, é continuidade, é todo dia. Terceiro, guarde no coração: a prática da verdade pode ser confundida com DNA religioso. É a coisa mais fácil que tem. Aqueles caras lá no templo ou nos arredores ouviram Jesus falar que quando o Filho do Homem fosse levantado da terra, atrairia todos a si mesmo. Eles conheciam o profeta Daniel, eles conheciam as profecias sobre o Filho do Homem, eles conheciam o significado messiânico judaico daquela expressão Filho do Homem. E aí disse: a gente quer também, a gente crê, a gente quer. Escreve a gente dentro, me inclui nessa daí. Aí Jesus disse: olha, não é assim. Tem que ter raiz. Aí Jesus disse: não é assim. Tem que experimentar. Tem que conhecer na própria vida. Tem que aprofundar. Tem que deixar o Espírito trabalhar no tempo, no coração da gente. Tem que deixar o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, trabalhar no tempo, nas circunstâncias, no coração da gente, enquanto a palavra vai sendo guardada em nós. Jesus ensinou que a prática da verdade pode ser confundida com o DNA religioso, como diz o verso 33. Eles responderam quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles disseram: não, gente, nós somos evangélicos, nós somos judeus, nós fazemos parte da campanha de Abraão, nós cremos no fogo de Elias, a gente faz parte de todas as campanhas que glorificam os homens de fé. A gente vai à luta como Gideão, a gente canta e louva como Davi,
Mas Jesus insiste dizendo que a prática da verdade pode ser confundida com DNA religioso. Verso 33, eles disseram a Jesus: nós somos descendência de Abraão. Eu vejo muita gente dizendo: eu sou judeu, eu sou católico, eu sou reformado, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou congregacional, eu sou da Assembleia de Deus que começou em Belém do Pará, por obra de missionários suecos. Ou eu sou membro da primeira igreja presbiteriana criada no Brasil por Ashbel Green Simonton, onde hoje é a Catedral Presbiteriana do Rio. Eu ouço gente dizendo muita coisa. Eu sou do avivamento quadrangular das cruzadas, da irmã abençoada e ungida dos Estados Unidos. Eu sou discípulo de Ellen White. Ou eu sou de Kenneth Hagin, ou de Kenneth Copeland. Ou eu sou de Jerry Fowler. Eu sou discípulo de Silas, discípulo de Estevão, discípulo de Manuel Ferreira, discípulo de Samuel, de Abner. Eu sou discípulo de Cláudio Duarte. Eu sou discípulo de uma quantidade infinita de pessoas. Eu sou discípulo do Caio Fábio. Parece até que isso me lisonjeia, porque eu só tenho prazer quando as pessoas me ouvem e aprendem comigo a serem apenas discípulas de Jesus. Como diz o verso 33, eles disseram: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Mentira, os caras tinham vivido escravos no Egito 430 anos. Religioso não tem memória. Eles criam fatos e narrativas novas, são fatos inventados. Nunca fomos escravos de ninguém. Cara, onde é que está a história? Vocês ficaram 430 anos no Egito, no mínimo 70 em Babilônia e arredores. E até os dias de Jesus, tanto quanto até os dias de hoje, ainda tem Jesus, ainda tem judeus vivendo na Pérsia, desde aquele desterro. 500 e tantos anos antes de Jesus, tem gente que ficou lá até hoje. Mas esses aqui dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu diz, então sereis livres? Que arrogância é essa tua? Nós temos o DNA da verdade, o DNA da religião, o DNA de Abraão. É tão fácil confundir as coisas. A quarta realidade que eu gostaria que você ouvisse, peço ao Espírito Santo que convença mesmo, porque eu estou trabalhando contra todos os principados e potestades do mal. Todos os poderes espirituais do mal estão contra o que eu estou dizendo. Por isso, só o Espírito Santo, vindo em nosso favor, em meu favor, pode fazer com que essa palavra seja recebida por alguém, porque dá coceira nos ouvidos, é insuportável. E eles se cercam apenas de mestres que dizem o que eles gostam de ouvir. O conhecimento da verdade demonstra que todos somos escravos. É o que dizem os versos 34 e 35.
verdadeiro conhecimento, para com essa história de dizer nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus lhes replicou, é uma réplica, com a intensidade de uma réplica. Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, não tem lugar permanente. E Jesus tinha dito, vocês têm que permanecer. O escravo não fica sempre, assim como vocês não vão permanecer, não vão aguentar, porque vocês são escravos do pecado, vocês não são livres de nada. O escravo não suporta, só o filho é que fica. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, se eu vos libertar, não são vocês que se declaram libertos. Eu é que liberto a quem eu quero, e eu quero a todo aquele que se dispuser a permanecer na minha palavra, a andar no chão da minha palavra, reconhecendo que é pecador, que vive em escravidão e que está sendo liberto pela verdade todos os dias, dando razão à verdade, razão à verdade, razão à verdade, razão à verdade. E Jesus prossegue ainda, dizendo que ele bem sabia de quem eles eram descendentes. Ele disse, não é por ignorância que eu estou falando, é por causa da ignorância. E porque vocês não atingem nunca a percepção da verdade. Vocês ficam dizendo que não compreendem. Vocês ficam os olhos angustiados, epiléticos, em angústia, nervosos. Agora, há uma quinta realidade que eu quero que vocês guardem no coração. Prestem atenção. Jesus disse que é fácil começar com Abraão e terminar no diabo. É muito fácil. Começar com Abraão e terminar no diabo. É uma coisa extraordinária. Como é tão fácil a gente começar, de fato, com Abraão e terminar no diabo. Olha aí o verso 37. O que nos diz, bem sei que sois do DNA, da genética. E genética para Jesus não significava nada. Nada. Eu sei que vocês são da genética de Abraão. Vocês são judeus de DNA. Contudo, procurais matar-me. Se Abraão me visse, ele ia chorar, se jogar aos meus pés, como Abraão fez quando viu o anjo do Senhor, que é o Cristo, antes de se encarnar em Jesus. Quando ele viu o anjo do Senhor, quando da destruição de Sodoma e Gomorra e da promessa de que aos 99 anos ele daria à luz, aos 100 anos daria à luz um filho. Quando ele viu o Cristo antes de se encarnar em Jesus, ele se curvou e o adorou, dizendo que estava adorando ao Senhor. Jesus sabia por que estava dizendo isso. Ele iria dizer ali na frente, vosso pai Abraão viu os meus dias. Ele viu. Ele olhou para frente e ele teve o filme do Evangelho todo. Ele viu os meus dias. E ele teve profundo regozijo de saber que da descendência dele haveria de nascer alguém que rasgaria a morte de dentro para fora. Que libertaria mesmo, não de egípcios, medos, persas, babilônios, romanos, seja lá de quem for, mas libertaria da morte. Da morte. Rasgaria de dentro para fora e sairia. É o que Jesus afirma que faria.
Mas ele diz também que é fácil começar com Abraão e terminar no diabo. Olha como ele vai introduzindo o assunto do diabo no vós, todavia, procurais matar-me. E a única coisa que eu tenho falado é a verdade. Vocês não suportam a verdade. Vocês querem matar a verdade. Vocês querem matar a verdade. Vocês fazem parte de uma camada de superficialidade e compreensão religiosa que quer matar a verdade. E ele prossegue dizendo: eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Vocês me veem aqui falando o tempo todo do meu pai, que é a minha maior inspiração humana. Agora, tem gente que só fala de pais demoníacos. E vão ficando parecidos, muitos deles, com os pais que eles rejeitam. Eu vejo gente odiar tanto aos pais ruins que tiveram, que acabam se tornando exatamente como eles. A melhor receita para repetir aquilo que a gente não gosta é odiar muito mesmo, odiar de verdade aqueles a quem a gente detesta. Odiá-los faz a gente ficar igual a eles e faz a gente ficar pior do que eles, porque mata o ser da gente. Então Jesus diz a esses que dizem não, Jesus disse, vocês não fazem as coisas que Abraão fez. Eles dizem, sim, nosso pai é Abraão. Jesus disse, olha, então pratiquem as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Deus pediu coisa infinitamente pior dele, mandou que ele fosse ao Monte Moriá sacrificar seu próprio filho, e ele foi. E vocês dizem que são discípulos de quê? Só se for da fimose de Abraão, do pinto circuncidado de Abraão, no qual vocês se gloriam, mas não no coração cheio de fé e entrega de Abraão. Isso vocês não podem nem entender. Se Deus fosse, de fato, vosso Pai, certamente me havias de amar. Haverias de amar o Evangelho toda vez que ele fosse de maneira pura, verdadeira e simples, anunciado. Haverias de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou encarnado. Pois não vim de vontade própria. Eu fui enviado. Vocês acham que eu queria estar aqui? Qual a razão que não compreendeis a minha linguagem? Que bloqueio cognitivo é esse? Se não porque vocês não suportam, porque vocês são incapazes de ouvir o Evangelho, incapazes. Vocês procuram qualquer desculpa para odiar, para fechar o coração, para se revoltarem, para irem embora, porque conhecestes a mentira e a mentira vos escravizou. Sois incapazes. Aí vem o pior, que é essa coisa de que a gente pode facilmente começar com Abraão e terminar com o diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos com ódio, com raiva, com apedrejamento, com essa rejeição dos diferentes, com qualquer um que não seja desse núcleo duro do ódio religioso que vocês alimentam, sem saber que, ao invés de serem meus discípulos, ao invés de estarem crendo em mim, como vocês disseram, vocês estão crendo no diabo, porque vocês têm uma disposição latente de matar o Evangelho, onde quer que ele não satisfaça os caprichos do seu coração. Vocês têm a disposição de matar o Evangelho, de matar a Boa Nova,
de matar Jesus como revelação no Evangelho. E eliminar e cortar e tirar tudo. E dar explicação plausível com as ideologias de vocês em tudo. O que não atenda aos caprichos que Jesus disse que eram do diabo em nós. Quando ele fala do que é próprio. Ele fala do que lhe é próprio. Ele fala do jeito dele. Porque ele fala mentira porque é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Por isso ele mente conforme a conveniência. E aí é tão fácil você começar com Abraão e se aperfeiçoar no diabo. Tem uma sexta coisa que eu quero que você guarde no coração. Guarda para sempre, adota. É tão simples. Contra tudo um fato simples. Contra todo argumento contrário ao Evangelho, ao que eu estou ensinando aqui em nome de Jesus, por exemplo, contra todo e qualquer argumento há um fato simples. Ninguém convence que Jesus estava errado. Apareça aqui quem queira digladiar contra o Evangelho. Contra o Evangelho. Quem tem a coragem de se levantar. E eu vou a qualquer lugar, com qualquer um que se diga mestre de homens, e eu quero que eles me convençam acerca dos equívocos de Jesus. Onde foi que ele errou? Quem é que pode convencê-lo de pecado? Quem? Contra tudo que dizem, eu faço um desafio só. Eu só prego o Evangelho. Eu só creio no Evangelho. Eu só tenho vida para o Evangelho. Eu busco obedecer o Evangelho. Contra tudo e contra todos, porque eu creio que contra tudo e contra todos há um fato simples. Ninguém se levanta para convencer a mim de que Jesus estava errado. Eles dizem o que eles querem dizer, como eles querem dizer, eles começam povo abençoado de Deus e às vezes terminam só de novo com o povo abençoado de Deus. E falam todas as suas loucuras, todas as suas mentiras, milhares deles. Eu quero que você se levante e construa em torno de Jesus, só com Jesus, e me apresente. E tenha coragem, porque eu irei, com pandemia e tudo, em qualquer lugar onde você esteja. E a gente faz uma live, se você quiser que seja presencial. Talvez você não queira, porque na minha presença fica mais difícil ainda. Você talvez nem suporte a minha presença. Fique nervoso, apavorado. Mas pode fazer aqui comigo. Uma live me provando que Jesus está errado. E o que eu ensino aqui todo dia sobre Jesus, seja um engano, seja um equívoco, onde está essa pessoa? Onde? Contra tudo, um fato. Ninguém convence que o Evangelho está errado no que propõe. Ninguém, nem os robôs da NASA. E em sétimo lugar, guarde para a gente terminar, porque eu já falei demais. Quem é de Deus compreende a diferença entre verdades e verdade. Tem algumas verdadezinhas por aí. O mundo está cheio de pequenas verdades. Mas a verdade é um só. Não é uma coisa só. A verdade é uma pessoa que encarnou a verdade. E que, sem falar,
ensinou a amar, perdoar, socorrer, vencer, encarar, enfrentar tudo e todos, sem jogar pedras, sem formar exército, sem pedir para que os seus discípulos e discípulos dele, às multidões, se armassem para defendê-lo, ou a causa dele. Ele repreendeu a quem quer que, tirando da espada, quisesse ferir o próximo. Ele mandou orar pelos inimigos e amar os que nos perseguem, a não ficarmos julgando ninguém, nem mandando ninguém para o inferno. Disse para não perdermos tempo, não jogarmos nossas pérolas aos porcos, aos que nunca entendem. Para de discutir com ele, segue adiante. Não tem filho da paz nesse lugar, nem entra nessa casa. Ele sentava com publicanos, pecadores e meretrizes, e na casa de fariseus que com educação o convidavam, e ele ia. Mas ele não procurava entrar em lugar de poder nenhum, não negociava nada, só andava sem barganhas, adiante, procurando gente, não patentes, procurando vidas, não, de fato, a manifestação de poderes e maiores sobrevidas. Isso nunca. Quem é de Deus compreende a diferença entre verdades humanas e a verdade divina, tanto quanto compreende a diferença entre o que se diz que é verdade e o que de fato é verdade. Nessa era chamada de pós-verdade, foi assim batizada, a era pós-verdade, a era depois da verdade, onde ninguém tem mais compromisso com nenhuma verdade, onde tudo pode ser desfeito, desdito, porque onde não há caráter, não há verdade. A verdade só é verdade onde o Espírito de Deus constrói caráter, princípios, sinceridade, honestidade, lealdade, fidelidade, amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E se a pessoa não for assim, aí não haverá verdade. Não há verdade no estovado, não há verdade naquele que não tem domínio sobre sua própria mente, alma, espírito. Não há verdade naquele que se desculpa dizendo que feriu todo mundo porque não se controlou. Não há verdade. A verdade só pode existir quando ela bota o pé na plataforma do amor, da justiça, da fidelidade, da sinceridade. Do contrário, como haverá verdade em quem só vive de mentira em mentira, de engano em engano? Como haverá verdade? Me convença de que eu estou em pecado e não estou falando que estou falando da parte de Deus. Me convença a mim. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E é assim porque ele é mentiroso. E vocês falam a verdade porque são filhos, falam a mentira porque são filhos do pai da mentira.